Então vamos lá, você quer falar do Hugo Motta. A Polícia Federal, Pitoli, está investigando, segundo o jornal Folha de São Paulo, a entrada de malas no Brasil por um avião de empresário de bets em que estava Hugo Motta e o senador Ciro Nogueira. Esse voo teria acontecido em abril de 2025. Os volumes não passaram pelo raio-x ao chegar a São Paulo, quando um auditor fiscal autorizou que fossem liberadas as bagagens sem inspeção. O caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O episódio ocorreu no retorno de uma viagem à ilha caribenha de São Martinho, em um avião particular do empresário piauiense Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandim OIG, ou OIG. Ele é dono de empresas de aposta online que disponibilizam jogos como o Fortune Tiger, que é popularmente conhecido como Jogo do Tigrinho. Ele foi alvo da CPI das bets, aquela CPI, aquela comissão parlamentar de inquérito que investigava as casas de apostas. Segundo o relatório da Polícia Federal, divulgado pela Folha de São Paulo, o auditor fiscal Marco Antônio Canella permitiu que o piloto José Jorge de Oliveira Júnior, comandante do voo e funcionário da empresa, passasse os volumes por fora do raio-x no Aeroporto Executivo Internacional Catarina, na cidade de São Roque, interior de São Paulo, região metropolitana de Sorocaba. Isso aconteceu por volta das 21 horas do dia 20 de abril de 2025. Procurado pela Folha, o Hugo Motta confirmou que esteve no voo, mas disse que, ao desembarcar no aeroporto, cumpriu todos os protocolos e determinações estabelecidas na legislação aduaneira. Ele sim, a mala não. Ele passou pelo raio-x, quem não passou foi a mala, né, Pitoli? Pelo menos essa informação e a divulgação feita pela Polícia Federal, que, aliás, tem um relatório divulgado pela Folha de São Paulo. Nós temos, inclusive, imagens que estou mandando por Edson aí, das malas passando por um outro local. Mas a mala seria o Ciro Nogueira e o Hugo Motta ou uma mala com outra alça? Essa com alça. Com alça passou fora. Exatamente. As malas sem alça passaram pelo raio-x. Isso, exatamente. O documento da Polícia Federal afirma que apenas o piloto passou pelo lado de fora do equipamento com as malas não fiscalizadas e que não é possível afirmar categoricamente a quem os volumes pertencem ou o seu conteúdo. Um trecho do relatório diz o seguinte, abro aspas, não há, portanto, como descartar a possibilidade de envolvimento de um ou mais passageiros detentores de prerrogativa de foro nos delitos sob apuração nos presentes autos ou em outras práticas delitivas que, porventura, vierem a ser reveladas no curso das investigações. Fecho aspas ao que diz um pedaço aqui do relatório. O inquérito instaurado pela polícia apura os possíveis crimes de facilitação de contrabando ou descaminho e prevaricação. No documento, a corporação destaca que o auditor fiscal envolvido no caso já foi indiciado em outro processo sob suspeita de crimes de corrupção passiva e facilitação de contrabando. O avião saiu em 13 de abril de 2025 do aeroporto de Catarina rumo ao Caribe e voltou uma semana depois, em 20 de abril, pousando às 21 horas. Quase uma hora depois, às 21h50, um avião da FAB buscou Motta no local e o levou para Brasília. Além de Motta e Ciro Nogueira, estavam na aeronave os deputados Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, ambos líderes de seus partidos na Câmara dos Deputados. Os dois aparecem em imagens obtidas pela polícia durante a passagem pelo equipamento de raio-x. Ao todo, o voo tinha 16 passageiros. Tem uma frase que eu gosto de usar que é boi pintado procura boi pintado, sapo não procura cobra. Né? A gente gosta de usar essa frase do interior, né? Boi pintado procura boi pintado, sapo não procura cobra. Acho que para ajudar a Polícia Federal, quem sou eu, mas poderia ver se na ida, já que partiram do mesmo aeroporto, né? Se tiveram dificuldade para passar pelo raio-x com as mesmas malas. Se na volta tiveram essa facilidade, eu acho que vai facilitando, inclusive, a vida da investigação, dos investigadores, né, nessa investigação da Polícia Federal. Pode ajudar. Agora, uma coisa a gente aprendeu, Olavo e Silvio. Para a turma do Supremo Tribunal Federal, é muito bom ter quem deve na praça comandando os poderes. Eles experimentaram isso quando tínhamos Eduardo Cunha e Renan Calheiros, e o Lewandowski foi lá e fracionou a lei do impeachment, no dia 31 de agosto de 2016, impeachment da Dilma estava lá. Poxa, mas ela já está empichada, vamos mantê-la elegível, vai que ela quer ser uma merendeira, né? E aí mantiveram
Dilma elegível, já dando uma rasgada na lei do impeachment. Por quê? Porque, Renan, é melhor se aceitar, cara, porque tem um processinho seu aqui. Então eles entenderam que ter essa turma com o rabo preso, com o rabo sujo, comandando poderes é uma boa. Agora, veja, eu digo o seguinte, o problema, ele vai te encontrar de alguma forma, né? Eu não preciso atravessar a rua para ir buscar o problema vai me achar. Mas o Hugo Motta, ele pelo jeito, Ciro Nogueira, eles gostam de procurar confusão. Por quê? Viajaram com o cara da Betis, viajaram com... Veja, aceitar uma viagem como essa já me abre, faz com que eu abra os olhos no seguinte sentido, qual foi o favor? O que receberam, né? Porque a gente está falando de alguém do Tigrinho. Ontem tivemos influenciadores relacionados à divulgação do Tigrinho em Cana. Vai falar que para mim está tudo certo? Eles escolheram, Olavo. É o boi pintado que procura boi pintado. Tem uma que é muito boa também, diz que pardal que anda com morcego acorda de ponta cabeça. Tem o sabiá que anda com o João de Barro, que vira servente de pedreiro. Tem de tudo. Muito bom, muito bom. O que eu olhei essa notícia, talvez o que tem um ganho pela viagem estivesse naqueles pacotes, né? Mas eu fiquei pensando, refletindo sobre essa matéria. Ilha de São Martinho, São Martin, não tem essa elegância toda para pronunciar São Martin. Ela não é apenas um destino turístico, é classificada pela Receita Federal como um paraíso fiscal. Então é um paraíso fiscal. É a Las Vegas do Caribe. Importante mencionar isso, o que é essa ilha. O anfitrião Barros colocou muito bem, Fernando Oliveira Lima, opera ali alguns sites de apostas, entre eles o Tigrinho, malfadado, famigerado Tigrinho, que destrói pessoas, destrói família, destrói patrimônio. Mas o que me chamou a atenção, conjugando o terceiro ponto, é que a viagem aconteceu de 13 a 20 de abril de 25. Uma semaninha passaram ali em São Martin, paraíso fiscal. Esse foi exatamente o período em que se cuidou, em que se ferveu, no qual se borbulhou a regulamentação das casas de apostas e a CPI das bets. Estavam no centro das articulações. Motta, Nogueira, 2 líderes de partido. Isso é ou não é? Isso é um deslavado ato não republicano ou não é? Não tem muita opção, é absurdo. As empresas têm um negócio chamado regras de compliance. Puta, quem escreveu foi a Viviane Barça, será? As regras de compliance das empresas? Perdão. Depois vou trazer a história de pedido de indenização feito pelo escritório. Que eu adorei ontem, que eu falei, vocês viram isso aí, né? Pediu 60 mil para o Alessandro Vieira, né? Porque o Alessandro Vieira disse, segundo o escritório, falou sobre o PCC, né? Que tinha vínculo com o PCC. Aí eu falei, ele não falou em nenhum momento. Ele sugere que o Banco Master recebeu dinheiro do PCC, certo? Certo. Aí eu falei, tá igual aquela faixa ladrão, né? Exato. Que os caras vão lá, você falou do Lula. o Banco Master queimou a largada ali, né? Vamos Serviu. Lá. Desculpa. Muito bom, muito bom. Só lembrando, o aeroporto Catarina é onde também o Alexandre de Moraes desembarcava. Aquele aeroporto dá para escrever um livro, né? Bom, o ponto que eu quero colocar dessa matéria é o avacalhamento, é a disfarçatez, não há mais vergonha na cara, não há mais pudor, o mesmo pudor que há nesse caso aqui, é o pudor que acontece dentro de uma casa de saliência. Agora, Silvio, o que a gente tem hoje, né, são esses nomes já conhecidos. Me lembro, por exemplo, o primeiro a visitar o presidente Bolsonaro, depois do 4 de agosto, salvo engano, logo no 5 de agosto, por determinação, autorização do ministro Alexandre de Moraes, foi Ciro Nogueira. Eu não posso classificar ou imaginar que Ciro ande na mesma calçada que o presidente Bolsonaro, né, que é contra a corrupção, luta, né, diariamente contra a corrupção,
mas a gente já pode fazer a leitura da pressão, da negociação, você está em cana agora, eu vou lembrando dessa situação, e aí aparece o nome do Ciro nessas situações, o amigo da vida do Vocaro, aí viaja com o cara do Tigrinho, e arrasta o Hugo Mota, que gosta dessas festas, dessas farras, né? Olha com quem a gente está lidando, é um presidente de poder, Silvio, o outro é um presidente de um dos maiores partidos do Brasil, essa é a política hoje, Silvio. Pois é, Pitoli, bom dia para você, Olavo, para toda a equipe, deixando registrado aqui também parabéns ao craque Wellington Barros. Veja, talvez a pergunta seja até quando? Até quando a sociedade, nós, pagadores de impostos, eleitores, vamos aceitar que dirigente partidário, que presidente da Câmara dos Deputados, o terceiro homem na hierarquia da República, que eles apareçam em manchetes policiais, em manchetes de denúncias. Acho que esse é o principal ponto aqui. Hugo Mota, pegando pela figura, porque é o atual presidente da Câmara dos Deputados, está enrolado até o pescoço com uma série de denúncias desde que chegou ao cargo. Portanto, não pode. É preciso reformar tudo. Se naquelas malas tinha muamba, perfume, dinheiro não declarado, pois bem, não deveria. Mas fato é que Hugo Mota de novo aparece numa manchete como essa, assim como Ciro Nogueira. Porém, eu quero lembrar aqui que nós poderíamos ter hoje no Brasil a anistia aprovada no Congresso Nacional. Porque houve um acordo na Câmara para que a anistia avançasse. Quando Hugo Mota chegou àquela cadeira com 444 votos e a argamassa dessa votação, a musculatura para ele conseguir os 444 votos, foi construída com apoio da direita dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados. A bancada do PL, os deputados de outras siglas que são de direita, centro-direita, apoiaram Hugo Mota, com o compromisso de que avançaria a anistia, tinha número. Depois, a tal urgência urgentíssima, o jargão, dentro do Congresso Nacional para colocar no primeiro lugar da fila, da pilha, o projeto da anistia, foi obtida, estava tudo pronto. E Hugo Mota não honrou esse acordo por causa do telhado de vidro, por causa dos negócios do pai dele, o senhor Nabor Vanderlei, que é prefeito da cidade de Patos, na Paraíba, por conta da família, que tem uma verdadeira dinastia no estado dele. Agora sabemos de outros trambiques do senhor Hugo Mota no final do ano. O senhor Ciro Nogueira, que você traz, Pitoli, também aparece no celular de Daniel Vorcaro, naqueles extratos, como um amigo muito próximo, muito querido. Então, até quando essas figuras de proa, figuras de ponta da política brasileira vão aparecer em manchetes policiais? E concordo com você, e para amarrar aqui, acho que esse é o principal ponto. Isso chega de bandeja no Supremo Tribunal Federal, porque numa hora em que ministros do STF, falo precisamente de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, estão enrolados, estão numa situação complicadíssima, não tem como sair desse espiral do Banco Master, chega de bandeja para eles, por exemplo, uma história como essa envolvendo, e grave, aparentemente grave, deve ser apurada, mas aparentemente grave, envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados. É claro que o Congresso vai seguir de joelhos. Claro, porque tem homens com telhado de vidro e rabo preso presidindo as casas. E Silvio, Olavo, rapidamente, GG já está aqui para conversar conosco. Numa semana decisiva para o Congresso, numa semana, por quê? Se a viagem, isso aconteceu em 25, agora a discussão, qual é o recado do sistema, qual é o recado do Supremo, por que surge agora desse jeito? A gente precisa também ler, né? E agora, o PP vai tirar o pé da onde? Vai acelerar na aprovação do BC, porque o cara é presidente do partido, não é? Ele é senador da República. Vai acelerar na aprovação do Messias? Não sei. Vai dificultar o veto da dosimetria? Estou olhando para o Ciro Nogueira. E o Hugo Mota é presidente da Câmara. Veja, a gente tem aí agora a escala 6x1, que é importante para o governo. Isso tem recado. Tem crime? Pode ser que tenha. Tá? Olha com o que a gente está lidando, né? Mas também tem recado, Olavo. É muito preciso para ser aleatório. Para chegar um ano atrás, essa notícia chega hoje.
Bom, não nascemos ontem, né? Concorda, Silvio? Tem recado aí, né? Com certeza, não resta dúvida de que tem recado. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece também. Parece que tem uma seletividade quando se tratam de autoridades da Polícia Federal, da Receita Federal. Parece que a informação já chega ali prontinha para ser publicada. O problema não é quem publicou, não. O problema é justamente o timing. Acho que você está corretíssimo, Pittoli. Agora, você pegar a notícia que tem um auditor da Receita que fica ali no controle do raio-x e o cara já tem uma capivara, o cara já tem uma história para contar e mantém o cara cuidando de uma situação dessa. Ô, Receita, veja, certa vez eu caí na tal da malha fina. Eu esqueci de colocar na minha declaração o recebimento do Senac. Esqueci, passou batido. Aí eu fui chamado da Receita Federal aqui em Bauru. Eu fui tratado igual um cachorro. Eu fui tratado igual um mulambento, um qualquer. Parecia que eu estava, enfim, eu fui maltratado, como se eu fosse o pior homem da terra. Cheguei na casa da minha mãe e tomei um antidepressivo, sabe? Eu era solteiro ainda na época. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou um nada, Porque na Receita Federal, aqui em Bauru, me trataram assim, porque eu fiquei devendo uma grana lá, paguei não sei quantas vezes, aquela regra que tem, que é super austera com quem é do bem. Agora, a própria Receita Federal sabe que o cara tem uma fichinha ali, uma capivarazinha ali, e deixa o cara cuidando disso. Meu Deus do céu. Desculpa, não dá pra gente olhar e falar, que pena, hein? Ele era um homem tão bom. Não, ele era um homem que já tinha uma história para contar e colocaram uma raposa para cuidar do galinheiro. Para. O Receita Federal. Perdão, não é conveniente? Então, mas para quem? Para o sistema. Certo, Quem mas desce você do acha que é aeroporto? só aquele... Você acha que mantém um cara desse naquela posição e só ele está ganhando? Exatamente. Olha, vamos manter esse cara, né? Eu não enxergo bem, todos sabem disso, eu tenho uma deficiência visual. Tudo bem. Põe o Pittoli para cuidar do olhos de lince. Não tem. Eu vou perder, alguma coisa vai passar, tá? Eu tenho um ouvido insuportavelmente que funciona muitíssimo bem. Mas, eu não enxergo bem. Aí põe eu para cuidar como é que chama lá? Das letrinhas miúdas de um contrato. Vai passar batido. Não, põe esse cara da Receita que já foi pego fazendo merda, põe ele para cuidar da turma ali no Catarina.